Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Interasset Responde. Eu sou a Gabriela Zilli, faço parte do time de relacionamento com investidores da Interasset e eu estou aqui com a Mariane Moraes, a nossa gestora de renda fixa. Mari, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gabi. É um prazer estar aqui falando com os nossos investidores e tentando trazer um pouquinho mais do nosso dia a dia para aqueles que confiam aí os seus investimentos na nossa gestão. Perfeito, Mari. Para a gente dar início a esse quadro, o tema é infraestrutura, debêntures incentivadas. Nós tivemos um ano de 2024 com muitas emissões, com muitas negociações, e eu gostaria de saber a sua visão para 2025. Se você enxerga um 2025 também promissor. Sem dúvida, Gabi. 2025 tem um horizonte de bastante otimismo para essa classe de ativos. A gente precisa pegar o contexto do nosso país, né? O Brasil é um país que tem um déficit de infraestrutura muito grande. E a deficiência desse investimento gerou um recorde de emissões no ano passado, com a participação crescente do mercado de capitais, e também gerou um volume muito grande de novas assinaturas de contratos, seja através de concessão, privatização ou parcerias público-privadas. Só esse volume, né, esse recorde de novos contratos assinados no ano passado, já geram para a gente um pipeline de investimentos que supera 250 bi, num horizonte de tempo de médio e longo prazo, o que garante para a gente a perspectiva positiva para essas novas emissões. 2024 foi um ano recorde dessas emissões. 2025, com todos os seus desafios macroeconômicos, promete ser um ano bastante abundante, que supera o histórico recente da classe. Mari, e 2024 foi um ano de muitas emissões porque a gente teve uma demanda muito alta por essa classe de ativos, principalmente depois da mudança da regra de tributação dos fundos exclusivos. Então, eu gostaria de saber a sua visão de taxa. Se você considera que a taxa desses ativos ela ainda está atrativa para o investidor, dado que no ano passado a gente teve um fechamento expressivo de spreads por alta demanda. Gabi, realmente, 2024 foi um ano de compressão dos spreads. Foi um ano de compressão de spreads de crédito. Aquele spread adicional sobre um título público, né, em IPCA+, da mesma duração. Essa compressão de spreads, ela tem o fator demanda, mas também ela tem um fator de resiliência dessas empresas em relação à condição macroeconômica desafiadora que a gente tem no cenário atual do Brasil e do mundo. Dado isso, a gente tem que avaliar o retorno nominal desses ativos. Considerando o nível de retorno nominal em IPCA+, hoje a gente tem um retorno acima da média histórica nos anos recentes, o que garante para o investidor um potencial de remuneração muito expressivo para os próximos anos. E aí a gente tem que lembrar que para essa classe de ativos, a gente tem também a isenção de imposto, o que torna ainda mais atrativo as debêntures incentivadas nesse contexto. Mari, agora falando de oportunidade. A Mariane é gestora do BIDB11, o nosso fundo listado de infraestrutura que distribui mensalmente dividendos isentos aos investidores. E nos últimos 12 meses, a gente tem um yield acima de 20%. Mari, conta pra gente um pouco do fundo, como é a estrutura e por que ele se diferencia frente ao mercado. Gabi, o BIDB ele tem uma carteira de ativos muito diversificada. A gente se preocupa aqui numa gestão ativa, rotacionando esse portfólio e garantindo a qualidade de crédito do nosso portfólio. Mas para falar do instrumento, né, vale lembrar que é um fundo listado com as suas cotas negociadas na B3. Então, para além do valor da cota e da valorização patrimonial, a gente também pode ter um prêmio de liquidez no valor dessa cota. Acho que o principal diferencial dessa classe de ativos, além da isenção de imposto de renda, tanto nas distribuições mensais, como você comentou, quanto na valorização patrimonial, é a possibilidade de você ter uma equipe técnica analisando, selecionando e acompanhando esses ativos. As debêntures incentivadas, elas podem ser adquiridas diretamente com o benefício fiscal, mas o serviço de acompanhamento, de monitoramento e de projeções
ajustadas a cada divulgação de resultados ou a cada mudança de cenário é um diferencial importante desse produto. Então, é fácil concluir que o BIDB está muito bem posicionado no mercado, com um yield atrativo, com a distribuição mensal e nesse combo com a isenção fiscal. E quando a gente fala de investimento em infraestrutura, a gente tem alguns setores, como, por exemplo, concessão, saneamento. Então, eu gostaria que você contasse para a gente quais setores hoje o BIDB tem na carteira. Então, Gabi, falei da qualidade do nosso portfólio. E é muito importante que a gente avalie o comportamento desses setores em cenários adversos. A gente tem um cenário macroeconômico global e local bastante desafiador. E, para isso, a gente vai escolher aqueles setores que estão menos expostos a essas variações. Quando a gente olha para a Lei 12.431, que garante o benefício da isenção de imposto de renda, ela lista alguns desses setores, alguns você comentou, é uma lista grande de setores, que estão direcionados para serviços que garantem uma melhor qualidade de vida para a população. Seja mobilidade urbana, concessões rodoviárias, saneamento básico, educação, sistema prisional, enfim, diversos setores estão incluídos nessa prerrogativa. O nosso trabalho, então, é escolher, dentre esses setores, aqueles que têm a maior confiabilidade em termos de capacidade de pagamento. Dito isso, vou exemplificar aqui alguns do que você comentou. Energia. A energia elétrica ela é um setor que se desponta nesse contexto. A gente tem um volume de emissões muito grandes nesse setor, porque a gente tem vários operadores com capacidade histórica de execução e também tem uma dependência muito grande no nosso dia a dia. Então, a gente está ali em todos os setores, transmissão, distribuição e geração, dentro, claro, dos parâmetros de risco e qualidade de crédito que a gente delimita para a nossa política. Hoje, mais de 80% do nosso portfólio é classificado com pelo menos AA por uma das agências internacionais. Então, reforçando aqui a qualidade do nosso trabalho de seleção de ativos. Mas, para além disso, a gente tem concessões rodoviárias. Hoje é o modal que mais contribui para a movimentação de carga dentro do nosso território. A gente tem um volume de investimentos muito alto. A gente falou do número de contratos que foram assinados e o pipeline de investimentos que ele gera. E sim, a gente ainda tem um déficit muito grande nas nossas rodovias federais. Os programas de concessão se estendem para as rodovias estaduais. Entrando em saneamento, a gente olha para o marco do saneamento, o desafio que é garantir 99% de cobertura, tanto de água tratada como de coleta e tratamento de esgoto para toda a população do país. E isso demanda um nível de investimentos muito alto. Mas a gente tem um movimento de privatização, seja pelo controle das empresas ou por parceria público-privadas que vão demandar investimentos, mas com a capacidade de execução dos operadores sendo construída. Então, toda essa previsibilidade desses setores e da dependência desses serviços básicos trazem para a gente a garantia da maturação e da continuidade desse ciclo de investimento. E aí eu comentei de alguns dos setores, mas a gente tem outros setores dentro do nosso portfólio que estão incluídos dentro da prerrogativa da Lei 12.431, sempre buscando a diversificação. Então, embora a gente tenha comentado especificamente de alguns setores, eles sejam representativos no nosso portfólio, individualmente a gente busca selecionar os melhores operadores de cada um desses setores e garantir uma pulverização individual ou em grupo econômico para garantir a diversificação e o controle de risco do nosso portfólio. Mari, e para finalizar, eu gostaria que você falasse das suas perspectivas para o BIDB11. Como ele pode surfar nesse cenário promissor de 2025? Então, Gabi, a gente falou sobre níveis de taxas atrativos, a gente falou sobre isenção de imposto de renda nos proventos mensais, a gente falou sobre a importância de ter uma carteira diversificada. Então, o BIDB entrega esse combo. Pensando no cenário para 2025, Gabi, eu acho que o BIDB tem perspectivas positivas. A gente tem a condição de vislumbrar uma previsibilidade
importante na distribuição dos proventos do fundo, considerando o carrego atual da nossa carteira. E, para além disso, a gente tem aqui no médio e longo prazo, uma perspectiva de reversão do cenário de taxa de juros altas. E todo o impacto que isso tem na duration mais longa desses ativos pode trazer também um ganho patrimonial para o cotista, que neste caso, estando no fundo, a valorização patrimonial da cota também é isenta de imposto de renda. Então, as perspectivas são, de fato, muito positivas para a classe. Mari, só tenho a te agradecer. Obrigada pela sua participação aqui conosco, trazendo um pouco mais sobre o fundo, trazendo insights importantes para o investidor. E a gente se vê numa próxima. Gabi, eu agradeço o convite. E fica o convite para os investidores visitarem o nosso site. A gente tem uma página dedicada ao BDB11, onde a gente coloca relatórios mensais, trazendo todo o detalhamento da carteira. Mas no site também você vai encontrar informações de todos os outros fundos da Interasset. Obrigada mais uma vez. Obrigada.